Hospital. 35 anos na sua companhia. Obrigado por estar connosco. Acompanhe-nos em radioboanova.sapo.pt. Olá, muito boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar, entretanto, o nosso espaço de análise à pandemia Covid-19 com o professor Carlos Antunes, especialista, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. É quinta-feira, é por isso dia de análise à pandemia Covid-19 com o especialista Carlos Antunes, que já está connosco através dos meios digitais. Professor, muito boa tarde, obrigada por se juntar a nós nesta tarde. Muito boa tarde, Liliana, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada então por mais esta disponibilidade. Professor Carlos Antunes, hoje vai também ser anunciado o plano de desconfinamento, aquilo que irá acontecer então nas próximas semanas no nosso país. Hoje o país registrou mais 627 novos casos e 18 óbitos. É preciso recuar a outubro, precisamente ao dia 22, para encontrarmos um número de mortes inferior. São então bons indicadores também os internados, quer em enfermaria, quer em unidades de cuidados intensivos, reduziram de forma significativa. Professor, na sua opinião, como é que vão ser as próximas semanas no nosso país? Com o que é que poderemos contar, ainda que mais logo o Primeiro-Ministro vai então anunciar as medidas? Já nestas próximas semanas o que nós vamos assistir é uma estabilização do número de casos, da incidência. Não terá certamente muito mais força para baixar para além dos 600 casos. E dado que o índice de confinamento já está a baixar, ou seja, já há uma maior movimentação e mobilidade das pessoas, dado que irão ser certamente abertas algumas atividades, em particular o ensino pré-escolar e eventualmente o primeiro ciclo, dúvidas sobre o segundo ciclo ou não, e também dúvidas sobre alguma abertura dos cabeleireiros e dos barbeiros. Isso é sinal que, obviamente, a incidência vai certamente deixar de diminuir, estabilizar e, eventualmente, começar a aumentar. Portanto, isso é o que nos espera nas próximas semanas. Não sabemos com que força é que irá subir, mas é bom que a gente faça esta abertura para percebermos qual é o impacto que essas respectivas atividades vão ter na própria incidência. O número de óbitos e o número de internamentos vai continuar a responder à descida, ou seja, eles vão continuar a descer. O número de cuidados das camas nos cuidados intensivos, certamente no final desta semana baixamos dos tais 245 camas, que é o tal limiar, que são as tais novas camas que foram adicionadas ao conjunto de camas que já existia em fevereiro de 2020, ou seja, aquelas que foram adicionadas ao sistema de cuidados intensivos, à medicina intensiva. E, portanto, estaremos num patamar já de alguma estabilidade em termos de internamentos hospitalares, dental a Covid, o que é, obviamente, aquilo que nós tínhamos desejado e procurávamos com o prolongamento do confinamento até à data. Contudo, obviamente, vamos manter-nos vigilantes, vamos esperar também que a nova estratégia da testagem e o reforço, o suposto reforço nos inquéritos epidemiológicos, portanto, no rastreio, na testagem, dê resultados e permita um desconfinamento um bocadinho mais seguro, sem termos ressurgimentos. Portanto, a estratégia é compensar ou alternar, de facto, entre confinamento que fez a supressão da incidência, a supressão da infecção, e agora com uma medida de saúde pública de rastreio mais apertado, testagem e isolamento precoce, possa permitir o controlo das novas infecções e evitar um ressurgimento. É isso que nós pretendemos. Portanto, tem que haver aqui um mecanismo de compensação para podermos aliviar em segurança sem o risco de aumentarmos a incidência. Mas o risco está lá, o risco vai existir sempre, dado até porque a própria nova variante de Reino Unido, ela já está a ganhar, continua já a ganhar força, voltou novamente a ganhar força, já vai nos 65%, salvo erro, de prevalência a nível nacional,
com maior incidência aqui nas Lisboa e Alentejo, Setúbal, também nas zonas junto ao Coimbra, e, portanto, ela vai se alargando, vai ganhando espaço. O que os especialistas dizem é que estas novas variantes com maior capacidade de transmissão vão elas próprias se tornar dominantes, ou seja, as outras acabam por desaparecer e estas vão ser aquelas que vão ficar. Também temos a triste notícia de Inglaterra, que afinal esta variante de Inglaterra causa maior mortalidade. Pois. Isso também é uma notícia mais... Ou seja, causa doença mais grave, não é? Exatamente. Sabemos também que a maior parte dos países europeus, tirando algumas exceções, a Inglaterra, a Irlanda, começaram agora a desconfinar, mas quem, a Suíça, ainda mantém, digamos, uma estabilização. Há mais um ou dois que agora não me lembro, mas quase todos têm uma nova vaga. Uns com maior dimensão, como era o caso da República Checa, a Sérvia, a Hungria, outros com menor dimensão. Mas há resposta. A Noruega também, a Dinamarca também está a responder, a Suécia também está a entrar numa nova vaga, com menor dimensão. A Grécia continua também numa vaga que já se iniciou, penso que finais de janeiro. Portanto, será quase inevitável que no nosso país também assistamos a um aumento do número de casos, exatamente. não é? O que a gente espera é que ela possa ser digamos, uma quarta vaga, mas de menor dimensão e de mais fácil controlo. Daí a importância do reforço do pessoal, dos rastreadores, que fazem os inquéritos epidemiológicos, e também a importância de o tempo de espera entre o diagnóstico do teste e o resultado e a notificação seja inferior a 24 horas para ser um mais rápido isolamento, para isolarmos mais rapidamente as pessoas infectadas. E que se testem todos os contactos, independentemente do risco ser alto ou baixo dos novos infectados. Essa é a estratégia. Também as atividades que vão ser abertas, intensificar a testagem massiva, em massa, nomeadamente na questão das escolas, e também todas as atividades onde a exposição e o contacto é elevado. E, portanto, aí tentar minimizar o risco da velocidade do contágio. Na prática, isso é para tentar evitar que o contágio ganhe velocidade e volte novamente a aumentar o número de casos. O professor tem acompanhado toda esta situação. Na sua opinião, portanto, agora, pelo menos o pré-escolar e as creches deverão, o que se sabe, reabrir já na próxima semana. No seu entender, deveremos ficar apenas por aqui? Terá mesmo que ser uma reabertura faseada ou pequenos espaços, como referiu há pouco, os cabeleireiros, barbeiros ou até pequenas lojas de comércio local, também se devem manter encerradas naquilo que é a sua visão? Assim, o princípio é abrir as atividades que, à partida, têm um menor potencial de risco de contágio. As crianças mais novas normalmente são transportadas pelos pais para as escolas e das escolas para casa, ou seja, não há grandes possibilidades de as crianças novas conviverem fora do espaço escolar quando a escola acaba. Ou seja, eles não têm essa liberdade. Já os jovens dos 12 aos 17 já têm essa liberdade, já têm autonomia, já vão de escola para casa sozinhos e, portanto, podem se agregar em conjuntos de jovens, embora eles possam fazer isso mesmo na situação de aulas presenciais. E, portanto, há um menor risco de transmissão entre o próprio grupo. Contudo, sabemos que os pais que estão agora em casa confinados por obrigação, porque têm que tomar conta das crianças, não é? Mesmo em idade pré-escolar ou escolar, elas, certamente, uma grande parte desses pais vão começar a trabalhar presencialmente, porque vai haver esse forcing para que comecem a mobilizar-se mais e ir trabalhar. Isso aumenta a probabilidade de contactos. Portanto, é outro indicador. Repare, nós temos até os 10 anos cerca de 1 milhão de crianças. É o primeiro ciclo, não é? O segundo ciclo seriam 1.200.000. Mas até ao primeiro ciclo nós temos 1 milhão de crianças. Portanto, nós podemos acrescentar aí mais 1 milhão de pais, não é? Certamente mais do que isso. Para além dos professores e dos técnicos auxiliares. E, portanto, para além desse milhão, vai haver mais uma quantidade de portugueses que se vão movimentar e deslocar e estabelecer contactos, não é? E isso vai potenciar o contágio. E, portanto, é expectável que esta abertura conduza a novos contactos. Depois, as atividades que a probabilidade de contacto é baixa, como, por exemplo, os cabeleireiros, desde que, obviamente, as normas e as regras sejam cumpridas, evidentemente, não é? Como são de baixo contacto, portanto, o número de pessoas que pode lá estar é 1 ou 2 pessoas, portanto, são de baixo risco.
tal como a questão da venda ao postigo, né? São de baixo risco. E, portanto, essas podem ser pensadas. Mas a cautela indica que, primeiro, vamos gradualmente abrir e, em função da evolução dos números da incidência, do RT, da taxa de variação diária, hipoteticamente do aumento ou diminuição das novas admissões hospitalares, etc., da positividade, em função desses todos os indicadores, nós podemos tomar uma decisão a seguir. O plano dos ingleses e o plano de muitos países abre-se um conjunto de atividades de baixo risco, espera-se 2, 3, 4, 5 semanas, avalia-se a evolução dos números e depois toma-se a decisão se alargamos o desconfinamento ou se mantemos conforme está, ou se regredimos e voltamos atrás. Portanto, é isso que os países estão a fazer. É um bocado navegar à vista em função da própria evolução. É o que também deverá ser feito no nosso país. Professores, olhamos também para Oliveira do Hospital, que se mantém à semelhança do país também com um número baixo de casos. Na última atualização, o presidente do município deu conta de 6 casos ativos. Oliveira do Hospital está então no nível mais baixo de contágio. Também à semelhança do que acontece no país, é preciso que todos se mantenham cautelosos para que estes números não possam disparar, não é? Exato. A recomendação dos técnicos de saúde pública é exatamente essa, né? Portanto, teoricamente, nós até podíamos defender que não precisávamos de confinamento nenhum se as pessoas todas cumprissem regras de se manter o distanciamento, de se manterem protegidos, da etiqueta respiratória, que seria suficiente, mas isso é teoria, ou seja, na prática, a adesão das pessoas às medidas nem sempre é aquela que gostaríamos de ter. Nós não podemos ser todos suecos, se os suecos são, de facto, o melhor modelo. Mas pronto, mas vamos admitir que, portanto, quando nós tentamos ser suecos como tentámos a ser no Natal, as coisas correram mal. E, portanto, entre aí o ideal e o real há uma distância imensa, não é? Portanto, essas recomendações, essa comunicação tem que ser sempre reforçada, as pessoas têm que se consciencializar de que é preferível fazermos um esforço individual para o bem coletivo. Isso é sempre a mensagem que é dada, mas sabemos que, obviamente, o mal espreita sempre em qualquer esquina. Né? Claro. E, portanto, à mínima descuido, ao baixarmos a guarda, o vírus está exatamente para ganhar oportunidade. E os encontros familiares poderão ser, os encontros familiares se calhar, e estarão na base de grande parte desses contágios, não é? Convívios familiares, também alguns convívios sociais. Alguns especialistas têm recomendado que esses contactos dentro do agregado familiar sejam também limitados mesmo no período da Páscoa, não é? Que possa haver uma abertura, mas não muito além dos graus de parentesco muito próximos, mas mesmo assim com cuidado, com visitando com máscara, mantendo mesmo os cuidados, o arejamento das salas. Todos os avisos são poucos, não é? Uhum. E, portanto, a prudência é a melhor conselheira que nós podemos usar. O esforço é compensado, de facto, por aquilo que a gente vê. Portanto, não podemos minimamente abusar e descuidar-nos e manter sempre com essa precaução, porque sabemos que de um momento para o outro as coisas podem piorar. Agora estamos um bocado mais vigilantes e mais atentos, esperamos que a inércia da decisão política seja um bocado combatida, embora este estado de emergência de 15 em 15 dias leva-nos a algum bocado uma certa impossibilidade de mudarmos as coisas no meio do período, não é? Mas é necessário fazer essa avaliação ao fim de 15 dias, mas devíamos ter a capacidade de um momento para o outro tomar uma decisão, como foi aquela questão de fechar as escolas dia 22, não é? Claro. Ou seja, por fato de situação de emergência, tem que ser atuado. Mas gostaríamos que, a nível das medidas de saúde pública, no reforço do rastreio epidemiológico e da testagem do isolamento, esse reforço desse resultados para nós, de facto, aliviarmos um bocadinho mais e abrirmos outras atividades sem o risco de aumentarmos a incidência. Acha que também, na sua opinião, vamos continuar com as deslocações entre concelhos proibidas ao fim de semana? Essa deverá ser também uma medida a manter? Serão limitadas ao essencial, não é? Portanto, isso é aconselhável, porque sabemos que mesmo os índices de risco estarem baixos em cada concelho, alguns ainda acima de 240, são poucos, a maior parte está entre 120 e 240. Oliveira está à data dia 8 de março, está com 31 casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes e também com 6 casos nos últimos 14 dias.
o valor absoluto, portanto, corresponde os casos por 14 dias são os tais 6 ativos. Mas são números positivos, não são? Em Oliveira do Hospital são números muito positivos. Sim, mas muito positivos. E Lisboa e Porto, portanto, todos os concelhos estão exatamente continuam. Embora já se nota uma estabilização, e quando faço um estudo por faixas etárias, nota-se já uma estabilização, nomeadamente, por exemplo, nos próprios grupos etários mais jovens. Portanto, eles são os que têm a menor incidência a 14 dias por 100 mil habitantes, mas nota-se que, por exemplo, que a taxa dos mais novos, de 0 aos 5 e dos 3 aos 17, já é positiva, ou seja, já está a haver um ligeiro aumento nesses grupos. Pronto, não é muito preocupante, desde que os valores que fiquem baixos, isso é uma forma de controlar. Mas quem transporta o vírus somos nós, o vírus não se transporta a si, né? O vírus tem um período, tem um tempo de vida quando está fora do organismo. Portanto, somos nós que o transportamos e que o damos às outras pessoas, né? Portanto, é disso que temos que nos consciencializar. Das pessoas é fundamental e é determinante para travar e impedir essa transmissão. Claro. Professor, muito obrigada por mais esta participação aqui no nosso espaço na Boa Nova. Para a semana voltaremos a falar já com, supostamente, os primeiros níveis de ensino de pré-escolar e creche em funcionamento, e depois já poderemos também avaliar melhor como é que está a evoluir a situação. Muito obrigada, bom trabalho. Tá. Obrigado eu também, boa tarde a todos. Muito boa tarde. Ficamos então com este espaço de análise à pandemia Covid-19 com o professor Carlos Antunes, especialista e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Estivemos então em direto com o professor Carlos Antunes. Esta análise